Olá para todos. O que é pecado para a morte? 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Esse texto e a questão do que seja pecado para a morte ainda causa muita dúvida e confusão por parte de alguns, principalmente os crentes da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Note que o texto cita dois tipos de pecado, o para a morte e o não para a morte. O pecado que não é para a morte se refere àquela pessoa que caiu por algum deslize e agora está arrependida, mas está espiritualmente fraca e sem forças. Para essa pessoa, a igreja deve orar com a certeza que Deus vai renovar essa pessoa e trazê-la de novo, pois ainda tem vida espiritual. Essa pessoa será restaurada espiritualmente. Pecado para a morte se refere àquela pessoa que comete rebelião contínua contra Deus, se recusa a arrepender-se de seus pecados, não se importa quando é repreendido. Essa pessoa está morta espiritualmente e só poderá receber vida espiritual caso se arrependa e volte para Deus. Deus não manipula a mente de ninguém. Voltar para Deus e abandonar seus pecados é algo do coração da pessoa. É uma decisão própria. E esse é o tipo de oração que não teremos certeza que haverá resposta da parte de Deus, pois isso vai depender também da pessoa. Agora é bom deixar claro, fica claro uma coisa: jamais poderemos usar essa passagem e outras para alegar que existem pessoas que não têm mais perdão, como alguns pensam por aí. Todo o arrependido será perdoado por Deus. Veja o exemplo do filho pródigo, em Lucas 15, versículo 11. Ele caiu na lama, e ele errou de propósito, ele fez algo de maneira consciente, ele estava consciente do que ele fez, e o pai o aceitou. Esse é o desviado que caiu de forma consciente, mas pelo sofrimento, ele sofreu e resolveu voltar, e o pai o aceitou. Então Deus aceita. Tiago 5,19, deixa eu ler aqui. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, versículo 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Veja bem o verso 19, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter. Esse é um versículo legítimo que fala de um desviado. Então essa passagem deixa claro que devemos ir atrás dos desviados. Em Lucas capítulo 15 cita 3 parábolas acerca dos desviados: a dracma perdida, as 100 ovelhas e o filho pródigo. A Bíblia é um livro para ser interpretado. Uma má interpretação de certas passagens pode causar uma tragédia terrível. Uma vez eu conheci um homem numa firma que eu trabalhei há anos atrás. Ele disse que tinha um rapaz que era da congregação cristã. Então esse rapaz brigou com outro e deu um soco na cara dele. Então eles entregaram ele para o pastor, o ancião, né? Acho que lá é ancião que fala. Então o ancião falou que ele não tinha mais perdão. Então esse rapaz ficou desesperado e deixou o cabelo crescer, a barba crescer, alegando que estava perdido. Ninguém aqui na terra tem autoridade para condenar alguém, para dizer que alguém não tem mais perdão.
Quem é essa pessoa? Biblicamente isso não existe. Uma vez eu respondi uma pergunta de um rapaz que ele achou que estava condenado porque se masturbou. Ele achou que estava condenado. Ele achou que era pecado para a morte. Não é pecado para a morte. Eu expliquei para ele a mesma explicação que eu dei agora acerca do vídeo. O que é pecado para a morte? Deus perdoa. Imagina num mundo igual hoje, um mundo erotizado, onde o sexo é algo banal. As mulheres expõem o corpo na internet, na rua, e ele acabou cometendo esse tipo de coisa. Acho que Deus o condenaria como pecado para a morte? Não teria nem cabimento. Então eles aprenderam assim e pensam assim, e causa transtorno. Eu conheci um homem certa vez, e ele disse que tem uma prima que morava em Rondônia, que ela se matou por causa disso. Ela se enforcou achando que não tinha mais perdão. Ela era da Igreja Congregação Cristã. Então isso é um perigo muito grande, a má interpretação. As pessoas entram em certas igrejas sem nenhum conhecimento bíblico, nenhum. E eles acabam sendo manipulados e aprendem com pessoas que também não entendem e acabam achando que aquilo é assim mesmo. Depois, para tirar da cabeça da pessoa, não é fácil não. Eu não estou falando mal da Igreja de Congregação Cristã, não. Sei que tem pessoas sinceras lá que servem a Deus, com toda certeza. Pessoas salvas, mas aprenderam errado e não voltam mais atrás. Alguns acreditam, alguns não. Então a verdade é essa aqui. Pecado para a morte é uma coisa, blasfêmia contra o Espírito Santo é outra. A prova que a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo é o arrependimento. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. João 16, versículo 8. Deus não condena ninguém. Condenado é aquele que morreu no pecado. Fora disso, se arrependeu, Deus perdoa. Claro que às vezes, tem suas consequências. No pecado tem suas consequências. Mas existe perdão. Então obrigado a todos, e até o próximo vídeo.